Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom mesmo? Não, vocês estão mostrando que Deus é bom, não. Deus é bom. Tem que ter mais empolgação aí, amém? Ele é bom mesmo. Aleluia. A gente tem que mesmo glorificar esse nome que é sobre todo nome. Pai, o Senhor é bom, 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 bom. Deus é bom demais. Não temos palavras para expressar a tua bondade. Pai, não temos palavras para expressar a tua bondade, maravilha que tu és, Senhor. Nós te damos graças porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos sobre esse nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus. E Pai, a tua palavra diz que quando estamos reunidos nesse nome, o Senhor está presente. Então nós cremos pela fé. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está presente, Pai. Por isso nós exaltamos o teu nome e glorificamos o Senhor e te damos graças, Pai, por essa comunhão, por essa intimidade. Te damos graças por iluminar os olhos do nosso entendimento para receber da tua palavra, para ouvir a tua palavra, para crer na tua palavra, sermos edificados e renovados para glorificar a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, a graça e paz, sejam bem-vindos, amém. Deus é bom em todo o tempo todo. Obrigado, meus irmãos aí do louvor, vocês são um sucesso. Giovana, eu vou usar um pouquinho mais aí do seu talento, já que você está aí. Giovana e seus teclados, amém. Olha só, gente. Vamos falar hoje para a gente enxergar além dos nossos sentidos. Amém? Você sabe que tem muitas pessoas que elas não conseguem enxergar além dos sentidos. Então elas ficam limitadas ou na sua razão, no seu raciocínio, ou nos seus sentidos, e ela não consegue exercer fé, porque ela às vezes fica presa nos seus próprios conceitos. Eu estava ouvindo a ministração do irmão, eu falei, nossa, que ministração poderosa. E depois a Jussane comentou comigo que havia um comentário lá sobre essa ministração. Eu falei, então se essa pessoa ouvir a minha ministração, ela vai colocar vários comentários. Porque esse irmão falou com tanto amor, com tanta alegria, com tanta graça. Eu falei, se eu falar, se ela ouvir uma ministração minha, eu acho que ela vai escrever um textão lá de comentários. Mas eu entendi, sabe o que é, irmãos? É porque as pessoas elas ficam presas num conceito sentimental, intelectual, da razão, e aí elas ficam presas nessa mentalidade, e elas não conseguem enxergar uma vida de fé, a vida da palavra de Deus. Vamos ler aqui 1 João no capítulo 5, na revista, ao meio da revista atualizada, 1 João capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, irmãos, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aleluia! Sabe, irmãos, as pessoas elas têm um problema com o amor, porque elas pensam que o amor, amado, o amor do tipo de Deus, não é gostar. Amém? Esse amor aqui que Deus está falando é o amor ágape. Então, esse amor do tipo de Deus não é você gostar de alguém. Amém? É você amar. Você não necessariamente precisa de gostar. Então, pessoas carentes, elas são reféns dos seus próprios sentimentos, porque elas ficam querendo se sentir amadas, entende? Elas querem se sentir amadas. Amados, e nós aprendemos aqui no Rema que o amor, ele não é sentir, o amor não é um sentimento, o amor é um fruto do Espírito, amém? Então, se o amor é um fruto do Espírito, ele não tem nada a ver com sentimento. Eu aprendi isso, sabe por quê? Porque quando eu estudei no Rema, foi essa questão que eu errei. Eu coloquei lá, o amor é um sentimento. Aí eu falei, nunca mais eu erro agora. Então, o amor é o fruto do Espírito, amém? Então, as pessoas ficam nessa dependência de querer sentir amadas. Mas o amor, amado, ele não é um sentimento para você sentir algo por alguém, mas ele deve ser praticado, amém? O próprio Jesus, ele disse lá no Sermão do Monte que nós devíamos amar os nossos inimigos. Então veja que não tem nada a ver com sentimento, é ou não é?
Alguém chega aqui, meu inimigo preferido, querido. Ninguém faz isso, não é? Mas ele está falando que amar o inimigo é uma ação que deve ser praticada. Então o amor é uma atitude, o amor é uma ação, amém? Se Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo, não é que você vai ficar ali beijando o inimigo, é ou não é? Mas você vai ter uma atitude de amor, porque, amados, não é um sentimento necessário de ter uma afinidade ou de ter uma preferência, amém? Então veja só, quando nós amamos, e veja que Jesus ele disse acerca dos seus discípulos, lá em João capítulo 13, no verso 1, que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Que maravilha! E sabe quem é que estava ali no meio daqueles discípulos? Judas Iscariotes, o traidor, o falso, o mentiroso, o cobiçador, o ganancioso. Estava ali no meio dos discípulos. E Jesus os amou até o fim. Mas Judas Iscariotes, ele não era aquele que Jesus tinha afinidade com ele. Porque Jesus conhecia o coração dos homens. Então Jesus, ele não tinha afinidade com Judas. Judas estava como discípulo, mas Judas não era aquele discípulo amado. Não tinha o discípulo amado, que colocava a cabecinha ali no peito de Jesus e tinha intimidade com Jesus? Judas não estava nesse rol. Tinha aqueles 3 discípulos que participaram com Jesus, oravam junto com Jesus e participaram da transfiguração. Eles viram a transfiguração. Eram 3 discípulos mais chegados de Jesus. Ou seja, eram aquelas pessoas que tinham afinidade com Jesus. Eram aquelas pessoas que Jesus tinha preferência com eles. Tinha os 12 discípulos, tinha os 70, mas tinha aqueles 3 que estavam próximos, e daqueles 3 tinha aquele mais chegado, que estava próximo de Jesus, que era o adorador, o discípulo adorador. Amém? Que era o discípulo amado. Judas estava ali, e Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus amou Judas, mas ele não estava necessariamente no rol dos preferidos. Amém? Amor não tem nada a ver com sentimento. Mas Jesus estava deixando de amar ele? Não, porque Jesus amou até o fim. A palavra de Deus é a verdade. Continuando aqui no texto de 1 João capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, amor tem que ver com prática. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tem a ver com a prática. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Glória a Deus! Porque lá em Romanos capítulo 5, salvo engano é esse o texto, diz que ele já derramou o seu amor no nosso coração. Então, se ele derramou, é um amor abundante, já foi derramado no nosso espírito esse amor. Então, nós não amamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós amamos porque o fruto do amor foi colocado em nós, e esse amor opera em nós e através de nós, por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele está o querer e o efetuar. Amém? Então veja só. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Você nasceu de Deus? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então nós somos mais do que vencedores. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que nós vencemos o mundo? Pela fé. Como é que nós vencemos o mundo? Os filhos de Deus, os nascidos de Deus. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos o mundo. Amém, amados? Nós vencemos o mundo. Por quê? Nós já não estamos mais no mundo. Embora estamos no mundo, não somos do mundo. Amém? Nós pertencemos a Ele. Então, essa nossa fé, ela vai além de uma visão natural. A nossa fé vai além de sentimentos, de emoções. Aleluia! Amém? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo. Então, a forma de vencer o mundo, a forma de vencer as circunstâncias, a forma de vencer os nossos sentimentos é pela fé
não é pelos sentimentos, não é pelas emoções, amém? As pessoas confundem fé com sentimentos, então, por isso essas pessoas, elas não compreendem e não aceitam a revelação da palavra de Deus, elas não conseguem viver uma vida de fé. Então, quando nós falamos de fé, de crer com o coração, de declarar com a nossa boca, pessoas questionam, pessoas argumentam, porque elas não acreditam, porque elas não aceitam, porque elas querem sentir algo. E elas não acreditam, entende? Smith Wigglesworth, está certo? É o inglês? Beleza? Ele disse assim: eu não consigo compreender a Deus mediante os sentimentos. Não consigo compreender o Senhor Jesus Cristo mediante os sentimentos. Somente consigo entender a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo através daquilo que a palavra diz a respeito deles. Deus é tudo quanto a palavra diz que Ele é. Precisamos conhecê-lo através da palavra. Amém? Então, amado, é através da palavra que nós conhecemos Deus, amém? Tem pessoas que pensam que Deus só está presente se tiver worship, entendeu? Tem pessoas que querem sentir algo, tem pessoas que querem chorar, elas não podem crer como nós cremos, que está escrito: se 2 de vós estiverem reunidos no meu nome, independente de você estiver arrepiado ou não, chorando ou não, rindo ou não, o Senhor está aqui. Porque está escrito na palavra dele, e ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluia! Isso é fé. Então, existem pessoas que elas se movem pelos sentimentos e confundem, porque elas sentiram, Deus está. Se não sentiram, Deus não está. Aleluia! Então, as pessoas procuram conhecer a Deus através dos seus sentimentos. Quando se sentem bem, elas acham que Deus ouviu as suas orações. Quando elas não se sentem muito bem, elas acham que Ele não ouviu as suas orações, porque são pessoas movidas por sentimentos. A fé dessas pessoas se baseia em seus sentimentos, ao passo que elas deveriam basear a sua fé na palavra de Deus. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa até aqui? Já registrou aí na sua cabecinha? Você precisa conhecer Deus pela palavra de Deus. Você tem fé em Deus, não é pelos seus sentimentos. Deus não está mais aqui, Deus está tão distante. É pela palavra de Deus. Aleluia! Então, nós temos um exemplo clássico aqui em João capítulo 20, quando fala de Tomé, que Tomé precisou tocar, sentir, ver, né, para crer. Aqui no versículo 20 e 25, diz que disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Está aí um cara que é autêntico, não é verdade? Tomé, com essa confissão negativa dele, mas ele é autêntico. Não fica falseando a fé, dizendo que tem fé e está procurando, mas ele queria o quê? Os sentidos. Ele só poderia ter fé se ele tocasse, se ele visse, se os 5 sentidos dele tivessem envolvidos. Mas Deus não nos chamou para ter uma fé dos sentimentos. Amém, irmãos? Mas a fé na palavra de Deus. Veja então no verso 27, Jesus trata Tomé com amor. Aleluia! Amor corrige, amém, amado? Amor não é aquela coisa sentimental, romanceada, que os pessoas querem. Ninguém me ama, ninguém me vê. Eu entrei, eu saí, ninguém me beijou, ninguém me abraçou. Para com isso, irmão. Deixa disso. Senão o diabo te pega nas suas emoções. A área dos sentidos é a área onde o diabo atua. A área da fé é a área onde você vence Satanás. Amém? Muitas pessoas estão reféns do diabo e reféns de ressentimentos e de amargura e de rancor, porque estão andando na área dos sentimentos, na área das emoções. Então, amada, a área da fé é a área onde você crê em Deus, onde você se fortalece. Então, Jesus chega para Tomé, ele aparece de novo para os discípulos, e no verso 27 diz: e logo disse a Tomé, Jesus:
Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o pastor falou isso para o irmão ficou com raiva do pastor. Não seja incrédulo, irmão. Seja crente. Não é? Não, por que o senhor não falou com amor? Com zelo, com as minhas emoções? Eu estou mostrando na Bíblia que Jesus tratou ele com amor. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aí Tomé responde para Jesus: Senhor, meu Deus, meu e Deus meu. Aí Jesus mais uma vez: porque me viste, creste. Né, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não andamos com Jesus em carne e osso. Nós não vimos o Jesus humano, mas nós cremos no Jesus. Nós somos felizes por isso, somos bem-aventurados por isso, amém? Então veja, Tomé era um homem que se baseava na sua fé, nos seus sentimentos, aleluia! Muitas pessoas ficam meio assim, preocupadas com o verbo da vida, porque a gente é enfático na fé, acha que a gente não tem emoção, que a gente não tem sentimento, que a gente não respeita o sentimento das pessoas, porque, amado, a gente não quer ninguém refém, preso das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus sentidos, a gente quer você na fé, fé na palavra de Deus, amém, amados? Então veja só, Tomé, ele cria somente naquilo que ele sentia, naquilo que ele via, naquilo que ele ouvia, ou naquilo que ele tocava. Era nisso que Tomé cria. E ainda, amados, nós vemos que tem muitos cristãos que agem dessa maneira. E ainda quando ocorre um milagre, eu não sei se já passou isso com você, mas comigo já passou na minha mente. Aconteceu um milagre, aconteceu a cura, o laudo chegou, falou, não, isso aqui está zerado, não tem mais nada. Aí você ainda pensa será que foi mesmo, será que eu estou mesmo curado? Será que aconteceu o mesmo milagre? Porque aí a gente, não, acho que foi o remédio que eu tomei. Não, acho que foi aquele médico é muito bom. Nós ainda somos levados a duvidar quando experimentamos um milagre. Sabe, amados, então essa é a fé do sentimento, que precisa ver para crer, que precisa tocar, que precisa sentir para perceber alguma coisa. Agora, a fé genuína em Deus, ela se baseia na palavra de Deus, amém? Então, a fé genuína, ela diz assim, se Deus diz que é verdade mesmo. Aleluia, Deus disse que é verdade, então é verdade mesmo. Aí, amados, crer em Deus é crer na sua palavra, aleluia, não é crer nos seus sentimentos. Se a palavra de Deus diz que Ele me ouve, então Ele me ouve, amém? Porque Deus e a sua palavra não podem mentir, amém? Se Ele diz na sua palavra que Ele ouve a oração do justo, e você crê que você foi justificado pelo sangue da nova aliança, que a palavra de Deus diz que é Deus quem me justifica, é Deus quem te justifica. Então, se Deus ouve as suas orações, amados, você tem que crer, amém? Se Ele disse que ouve, Ele me ouve, eu creio na palavra de Deus. Eu tenho que crer na minha oração, amém? Quando a fé se baseia nos sentimentos, então, nós estamos apenas usando da fé humana natural. Então, a fé humana natural, nós não vamos poder obter os resultados espirituais com a fé humana natural. Nós não podemos, porque nós precisamos usar uma fé bíblica, e a fé bíblica, ela crê na palavra de Deus. Aleluia! Você crê na palavra de Deus, irmão? Amém? Então, nós temos que crer na palavra de Deus. Quando uma pessoa pede oração, amado, de maneira constante, ela vai lá pedir oração, receber uma oração para cura, e aí ela vai de novo pedindo essa oração. Ela não está crendo na palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus diz que quando eu orar, Deus vai me ouvir,
e a oração do justo muito pode em seus efeitos, e vai tocar, e ali vai haver uma liberação de cura, ali vai haver um momento de cura. Se está acontecendo isso, eu tenho que crer, eu tenho que enxergar além dos meus sentidos naturais, eu tenho que enxergar pelos olhos da fé, eu tenho que enxergar porque eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Eu vi um ministro falando uma coisa interessante, ele falou o seguinte: é muito bom quando você vai orar por um doente, você deve orar por um doente. Ah, mas e se ele não for curado? Não importa, porque duas coisas vão acontecer. Quando você ora por um doente, ou ele vai receber a cura pela fé, e ele vai sair curado, e você vai glorificar a Deus. Se ele não receber, você vai cair, quebrar um pouco mais do seu orgulho também. Não é verdade? Então não deixe de orar pelo enfermo, não deixe de orar por aqueles que você quer orar. Essa era a mensagem dele. Eu falei, que interessante, não é verdade? Porque eu lembro de uma missionária, que ela tem um trabalho na África, com crianças na África, que ela disse que começou, o Espírito mandou ela orar para ressuscitar mortos. E ela orou por 23 defuntos, e ninguém se levantou. Mas ela não parou, ela continuou orando, e de repente, entendeu? Porque ela insistiu, ela perseverou na sua vida, na sua fé, na oração. Amém? Então, quando a pessoa pode crer apenas naquilo que ela sente, naquilo que ela ouve, naquilo que ela vê, então, amado, já não há mais necessidade de fé. Há necessidade de fé? Se você está vendo, se você está tocando, não precisa mais fé. Porque os teus sentidos já estão envolvidos nisso. Amém? Nós sabemos que durante a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, aqui, humanamente falando, nós vivemos e agimos na dimensão física. Então, é comum a gente andar segundo aquilo que vemos, nesses casos, naturais. Por isso que essa fé natural é com base naquilo que a gente crê no natural. Amém? Mas quando se trata de coisas bíblicas, quando se trata das coisas espirituais, nós não andamos pelo que vemos, amados. Nós andamos pela fé. Amém? Quando se trata de coisas sobrenaturais, daquilo que nós não podemos tocar, ver, imaginar, então a gente se move pela fé, pelo aquilo que Deus faz. Deus é invisível. Vocês estão em dúvida? João 4, 24. Amém? Está lá escrito, Deus é espírito e é invisível. Amém? Vocês ficaram com dúvida com relação a isso. Já aprenderam alguma coisa? Deus é invisível. Amém? Isso é bom. Você veja como é necessário congregar, não é, irmão? Senão você se perde, você se esquece. E agora? Deu o tic-tac, bateu assim, eu não entendi. Aquela pegadinha, né? Então, amados, veja só. Nós andamos pela fé. A cura, ela também é espiritual. Aleluia. Assim como nós nascemos de novo, amado. A cura da parte de Deus, ela é cura espiritual. Tem que ser feita pela fé. Amém? Quando a ciência médica cura, foi usado os meios físicos naturais. Amém? Então, quando a ciência médica consegue restabelecer um órgão, restabelecer a cura por medicação, por aquele tratamento médico de cirurgia e tudo mais, é uma cura física pelos meios naturais. Amém? Mas a cura espiritual que Deus opera é através do espírito humano. Amém? Veja só, Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos está em Cristo aqui? Quantos estão? Amém? Somos nova criatura, uma nova vida, uma nova pessoa. Aleluia! Então as coisas antigas, aquelas coisas antigas da carnalidade, daquelas coisinhas que você fazia no passado, entende, amado? Às vezes a gente pensa no passado da nossa vida, a gente pensa apenas nas práticas pecaminosas que todos veem, aquilo, mas Deus está vendo aquelas práticas lá do coração. Então essas coisas, amado, elas não pertencem mais à nossa natureza, à nossa nova natureza. Aleluia! Você não tem que ficar cabisbaixo, oprimido, com o sentimento de derrotado, de culpado, de condenado, amado, porque isso já morreu. Essa velha criatura morreu. Amém? A velha criatura morreu. A velha criatura não é o seu corpo físico. A velha criatura era o homem espiritual antigo.
preso no pecado. Então essa velha criatura, ela foi morta, ela é morta, agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa espiritual, amém? Você é um novo ser. Então essa cura espiritual, essa cura divina, a partir do nosso espírito, ela é recebida da parte de Deus, da mesma forma que o novo nascimento foi recebido. Da mesma forma que nós nascemos de novo, da mesma forma que houve o renascimento do nosso espírito, o Senhor, amém, nos renasceu, Ele recriou o nosso espírito. Você pode pensar nisso? Amados, veja só, Deus, Ele recriou o seu espírito. Há alguma coisa impossível para Deus? Deus não pode recriar um braço, uma perna, um olho, um ouvido? Amém? Há impossíveis para Deus? Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Aleluia! Então, amados, veja só, quando pelo Espírito, pela fé, nós nascemos de novo. Não foi o nosso corpo que nasceu de novo. Eu continuo com esse corpo lindo, com esses cabelos ondulados, outro do outro. É ou não é? Meus cabelos já se foram, mas a nova criatura, a palavra de Deus diz que o homem exterior, que é a carne, que é o corpo, ele vai, né, se corrompendo. Mas o homem interior, ele se renova dia após dia. Ele vai se fortalecendo porque é eterno. Amém? Então nós continuamos no mesmo corpo. E depois de sermos salvos, o homem interior agora é ele que vai dominar o aspecto físico. É ele que vai dominar. Amém? Quem nasceu de novo foi o homem interior. Então agora esse homem interior é que vai dominar, que vai governar, que não vai mais deixar que as obras da carne governe, domine, influenciem as nossas vidas. Porque agora nós, como nova criatura, como uma novidade de vida, a gente já identifica o que não pertence a essa natureza. Eu já identifico, isso aqui não me pertence. Aleluia! Ressentimentos, mágoas, rancores, imoralidade, isso não me pertence, estou fora. Aleluia! Isso não faz parte da minha natureza. A minha nova natureza agora é filho de Deus, é santo do Senhor. Amém? Então esse novo nascimento é o renascimento do nosso espírito. Jesus disse em João capítulo 3, no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Nicodemos não pôde entender isso, amados, mas nós podemos. Nicodemos não teve essa revelação. Nicodemos era um cara conhecedor, intelectual, cheio do conhecimento da lei, da liturgia, mas ele não podia entender essas coisas, irmãos. Você sabe, irmãos, que tem teólogos que eles confrontam, que eles discutem. Tem irmãos nossos em Cristo, são teólogos, irmãos em Cristo. Mas porque eles estão com a mentalidade manipulada pela letra, pela teologia, eles não conseguem enxergar além do que eles sentem, do que o raciocínio diz, do que a mente diz, do que o intelecto diz para eles. Eles não conseguem viver uma vida de fé, de verdade, genuína, em crer simplesmente no que a palavra de Deus diz. Eles precisam argumentar, contra-argumentar. Muitos, olha, eu já ouvi algumas entrevistas com pessoas judeus, entrevistas de por que os judeus não creem em Jesus? Porque eles ficam presos no legalismo religioso. Então eles não conseguem vislumbrar que o Messias já veio, que já morreu na cruz e que já ressuscitou. Mas nós que éramos os gentios, somos os gentios, fomos alcançados. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia! Então, amado, nós não conseguimos perceber de imediato quando uma pessoa nasceu de novo. É ou não é? Tanto é que quando nós nascemos de novo, para a nossa família, nós éramos as mesmas pessoas, porque o corpo não mudou. Eles não conseguiam ver essa novidade de vida dentro de nós. Por quê? Essa operação do novo nascimento, ela aconteceu dentro de nós, no nosso espírito humano, num lugar invisível, onde pessoas não podem enxergar com os seus olhos naturais, mas pessoas da fé conseguem enxergar além. Nós enxergamos além do que vemos, dos sentidos. Nós enxergamos quando uma pessoa nasceu de novo.
Não porque ela veio aqui, se emocionou, chorou no momento da perda, ela veio chorando tal. Você sabe que às vezes a pessoa pode vir chorando e vir pulando de alegria, e aí os nossos olhos naturais vão achar que essa pessoa nasceu de novo e depois ela nem volta mais para a igreja. Porque nós estamos tendo uma fé natural pelos nossos sentidos. Mas quando uma pessoa, e às vezes nós podemos confundir também uma pessoa que vem toda quietinha e aparentemente sem nenhum resultado de emoção, e aquela pessoa creu de verdade, e ela confessou Jesus de verdade, e o novo nascimento ocorreu de verdade dentro dela. E aí, o que nós vai marcar isso? Porque as evidências ficarão claras. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que bebia não bebe mais. Quando a pessoa nasce de novo, amado, a natureza dela mudou, a condição dela mudou, o caráter dela mudou. Então, a vida dela é novidade de vida. Então, você logo identifica, essa mudou, esse nasceu de novo. É ou não é assim? Então, por mais que fisicamente as pessoas não vejam isso, porque os olhos delas estão limitados, o véu não foi tirado do seu coração, mas aqueles que são da fé, eles conseguem ver pelo resultado da vida daquela pessoa. Amém? Então, se torna evidente, essa pessoa é uma pessoa de Deus. E nós, que somos pessoas espirituais, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, que testifica no nosso espírito, quando nós estamos ouvindo e conversando com alguém, a gente percebe, essa pessoa é do Espírito. Ela nem precisa dizer que é evangélica, ela não precisa andar com aquela Bíblia daquele tamanho de estudo, debaixo do braço, ela não precisa andar com o cabelinho cocó, entendeu? Você já identifica ela não pelos trejeitos, não pelo o que ela se veste, mas por quem ela é. Quando ela fala, você percebe que o que sai de dentro dela é palavra de vida eterna, é palavra de sabedoria, vem palavras espirituais. Você crê nisso ou não é? Você consegue identificar essas coisas? Porque a Bíblia, em Hebreus capítulo 5, diz para nós que nós precisamos identificar o bem do mal. Nós precisamos ter armaduras, amados, para discernir o bem do mal. Você discerne com quem você está conversando, você sabe, independente de você conhecer essa pessoa ou não, se ela é uma pecadora, se ela é uma pessoa no pecado, você sabe até quando o crente está desviado. Você consegue perceber isso ou não? Eu consigo. Quando eu converso com um crente desviado, meu coração dói. Porque o crente desviado, ele é cheio de amargura, é cheio de mágoa, é cheio de reclamação, reclama da pastor, reclama da igreja, é um crente desviado. Não necessariamente ele está fora da igreja, está dentro da igreja, o desviado está dentro da igreja, irmão, agora. O diabo conseguiu fazer isso, entendeu? Porque ele está cheio de amargura, está cheio de mágoa. Quando ele fala, o teu coração dói, porque ele está ferindo o corpo, ele está ferindo o Espírito Santo de Deus. Você consegue discernir isso? Amém. Nós temos que crescer, amadurecer, amado, para a gente discernir essas coisas. Por quê? Nós precisamos enxergar além dos sentidos. Amém, amado? Você não é ter apenas aquele sentimentozinho. Não, amado, enxergue além dos sentimentos. Isso é fé. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Então, quando nós amamos, amados, nós corrigimos. Amém. A Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Aleluia. Você não tem que ser complacente com o pecado dos outros, concordar com o rancor, com a arrogância, com o que quer que seja, não. Você tem que ser amável. Amado, está escrito na palavra de Deus, esse comportamento não está condizente com a sua realidade. Você é filho de Deus, você é uma nova criatura, você pertence ao corpo de Cristo. Você não é um escarnecedor, você não é um zombador. Aleluia, se arreda, saia dessa roda dos escarnecedores. Jesus, amado, ele não deixou Tomé errando lá nos sentidos. Não, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você consegue enxergar que a Bíblia nos ensina até como é que nós devemos agir com relação aos nossos irmãos? Como Jesus agiu com seus discípulos? Aleluia! Até quando terei que suportar-vos? Jesus disse para os discípulos. Até quando? Homens de pequena fé. Hein? Não foi isso?
Jesus estava chamando eles para ter uma vida de fé. Amém? Então, vai se tornar evidente no decurso do tempo, quando essa pessoa que nasceu de novo, independente dela ter vindo aqui chorando, dela ter vindo rindo, pulando, ou dela ter vindo caladinha, quietinha, vai se tornar evidente nos frutos, na vida dela. Então, os que são crentes conseguem enxergar isso. Aqueles que nasceram de novo, você consegue enxergar o nascido de Deus. Você consegue enxergar ou não consegue? Agora, aqueles que não são nascidos de Deus, amados, eles não acreditam ainda que a pessoa fala, não, eu nasci de novo. Eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero mais praticar o pecado. E ainda você fala, está de brincadeira. Não é assim. Não é assim, Araújo. As velhas amizades, eles não acreditam que a gente mudou, que a gente não quer mais essa vida. Porque isso não é da nossa vida, da nossa força natural. É do poder de Deus que opera em nós. Aleluia! Então, não se deixe enganar. Amém? Não nos enganemos. Os sentimentos, irmãos, eles devem estar em último lugar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ela vem em primeiro lugar. Eu tenho que primeiro crer na palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé na palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela é a minha constituição, do meu reino, do governo da minha vida. É o que a palavra de Deus diz para a minha vida. Amém? Ainda que doa na minha carne, eu preciso crer, receber e confiar no que a palavra de Deus está dizendo para mim. E os sentimentos ficam em último lugar. O que acontece é que as pessoas invertem. Quando elas colocam o sentimento no primeiro lugar. Eu senti, agora eu senti que eu fui curado. Então, a fé dela está nos sentimentos e não na palavra de Deus. A palavra de Deus está em último lugar. Está escrito, mas elas continuam crendo nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, amados, pessoas que se movem pelos sentimentos, se movem pelas emoções, elas nunca vão ter sucesso. Elas nunca vão alcançar. Porque a fé delas não está na palavra. Elas não praticam a palavra. A fé delas está no seu sentimento, no que ela está sentindo. Se ela está se sentindo bem, está tudo bem. Se não está se sentindo bem, Deus abandonou elas, ela está... Entendeu? E a palavra de Deus diz que nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Deus vivo. Independente do que você esteja sentindo ou não sentindo, o Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus diz que ele não é um hóspede, ele não entra e vai embora. Ele não entrou e foi embora. Não, ele é hóspede, ele está morando dentro de você. Aleluia! Então, amados, a gente precisa acreditar nisso. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, capítulo 8, verso 11, que o Espírito, se de fato o Espírito habita no vosso corpo, ele vivificará o vosso corpo mortal. Então, a cura é espiritual. É pelo poder de Deus. Nós precisamos crescer em fé para tomar posse de tudo que Deus tem para nós. Aleluia! Então, não ser movido pelos sentidos. Enxergar além do que os sentidos, as circunstâncias estão dizendo. As pessoas procuram crer em Deus com a fé física e natural, né? Quando os seus sentidos físicos lhe dizem que está tudo bem. Então, elas creem, né? E se ainda que Deus disser que não é assim, elas creem que não é assim. Ou seja, quando o sentido físico diz que não é. Não quando Deus não diz que é. Amém? Então, nós estamos vendo que o nosso sentido físico ele não tem nada a ver com a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Isso tem que ficar dentro de mim. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia! A palavra de Deus é a verdade. Independentemente dos sentimentos, independentemente das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo, está escrito: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, verso 89. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Você está passando por uma situação, está passando por uma circunstância, as situações estão parecendo trevas. A palavra de Deus é a verdade. Eu creio na palavra de Deus.
eu confio no que está escrito na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus contra aquela circunstância, contra essa situação. Amém? Eu continuo crendo, batendo o pé firme, confiando na palavra de Deus. Apresentando a palavra de Deus diante do Deus Pai, diante do trono da graça, onde eu recebo misericórdia, onde eu encontro misericórdia, eu recebo graça da parte de Deus. Senhor, a tua palavra está escrito na tua palavra. Sempre que eu oro, eu falo, Pai, está escrito na tua palavra. Que a oração dos justos, ela muito pode seus defeitos. E seus efeitos. Defeito não. Defeito sai fora. Pai, está escrito na tua palavra que eu devo pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo que receberei, e eu vou receber, para que a minha alegria seja completa. Está escrito na sua palavra, Pai. Ele sabe da palavra dele, mas eu que preciso crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu tenho que declarar a palavra de Deus, para que isso entre em mim, e se torne verdade, e chega um momento que ela se torna luz dentro de mim, revelação. Uau, é isso mesmo. A palavra é viva. Aleluia. A palavra não é uma letra morta. Então, enfim, fica uma instrução para a nossa fé. Primeiro, devemos obter a promessa da palavra de Deus, encontrar a palavra de Deus no tocante àquilo que estamos precisando. Amém? Segundo, crer na palavra de Deus. Crer no que está escrito. Aleluia. E terceiro, considerar as circunstâncias contraditórias, ou seja, aquilo que seus sentidos físicos possam lhe dizer a respeito, você recusa. Aleluia. Nós não negamos o que sentimos, nós rejeitamos, é diferente. Amém? A situação está ali, mas eu não vou ficar dando ouvidos para aquela situação. Há um diagnóstico? Há, mas eu me recuso a receber isso na minha vida. Amém, amados? Está escrito na palavra de Deus. Então, eu me recuso a me mover pelos sentidos, pelo que eu estou vendo. Eu vou crer na palavra de Deus. Amém? Quarto, louve a Deus pela resposta. O louvor pela fé, o enxergar além dos sentidos, é você já oferecer sacrifícios de louvor a Deus antes mesmo de se manifestar. Aleluia. Amém? Você louva. Eu estava ouvindo uma breve entrevista ali esqueci o nome daquele pastor lá da Betel, que ele perdeu quem sabe? Bill Johnson, né? Bill Johnson. Ele estava falando, porque a esposa dele havia falecido de câncer. E ele falou assim, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Ele falando para a pessoa, entrevistando ele, como é que ele tinha sentido quando a esposa dele que faleceu de câncer. Ele falou, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Então, apresentar a Deus sacrifício de louvor. Então, eu me alegrei. Eu apresentei a Deus sacrifício de louvor. Eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Pegou? Pegou? Então você enxerga além dos sentidos. A sua fé, ela vai além do que você está sentindo. Não é a fé de sentimento. Não, ele falou, Deus diz para eu me alegrar. Eu vou me alegrar em qualquer circunstância. Então, essa fé, ela realmente vai gerar o quê? Nas pessoas, questionamentos. Pessoas vão reclamar do que você está falando, vai dizer que é falta de sentimento, falta de zelo, de compaixão pelas pessoas. Mas isso é falta de enxergar além dos nossos sentidos. E a palavra de Deus, ela quer que você enxergue além dos seus sentidos. Quando Jesus chama a atenção de Timóteo, ele está falando para Timóteo, não seja incrédulo, seja crente, enxergue além do que você está vendo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia! Então, a fé nos chama para um novo patamar, um novo nível de comportamento, que é loucura para o mundo. Como é que você vai se alegrar diante do momento de luto? Não é? Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que os meus queridos estão
gozando da presença, da comunhão com o Pai, eles estão melhor do que eu. Aleluia! É ou não é, irmão? Cumpriram o seu tempo aqui, estão em melhores condições, amado. É como dizia aquele cantor lá das antigas lá, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é assim? Mas nós queremos ir para o céu. Amém? E eu prefiro ir arrebatado. Amém. Eu estou crendo no arrebatamento. Amém? Está perto. O rei está voltando. Então, essas 4 atitudes, para a libertação, para a cura, para a oração respondida, ou o que mais a gente desejar. Aleluia. Obter a promessa da palavra de Deus, naquilo que nós estamos precisando, crer na palavra de Deus, crer no que está escrito, recusar, considerar todas as circunstâncias contraditórias, tudo aquilo que os sentidos físicos estão dizendo, recusar, rejeitar essas coisas e louvar a Deus pela resposta. Amém? Amém. A minha mãe, ela não era crente nascida de novo, e ela foi ao médico, e o médico falou para ela, a senhora está com um tumor aqui no seio. Ela falou, não, eu não aceito isso não. Minha mãe não era crente nascida de novo, irmãos. Ela falou, não aceito isso não. Que é isso? Eu não aceito isso não, Deus me ama. Olha o entendimento, que muitas vezes o crente não está tendo. Deus te ama, e deu o seu Espírito para você, amém, e colocou em nós o seu Espírito, entregou por nós o seu Filho, amém. Cadê o laudo? Negativo, não veio nada. Entendeu? A velhinha de fé. Amém? Então, amado, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra, ela é verdade. A tua palavra gera fé em nosso coração, gera renovação na nossa mentalidade. Obrigado, Pai, porque eu creio no nome de Jesus que hoje o véu foi tirado dos corações e fé foi acrescentada. Fé foi acrescentada no coração de cada um de nós, uma porção de fé, de entendimento, de confiança no Senhor, de confiança no Teu amor, de confiança na Tua palavra, no nome de Jesus. Nós não nos movemos pelo que sentimos, não nos movemos pelo que vemos, mas nós nos movemos pelo que cremos, na verdade da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Todos crentes